Então, bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Mais um dia, 7/7 de 2026. Por aqui, Max Braga, assessor de investimentos, com esse canal que é de notícias para os meus clientes. E, claro, fica aberto aqui no YouTube. Então, se você quiser falar comigo, caixa de comentários ou meu e-mail tem também na descrição do canal, tá? Vamos lá, então, pessoal. A agenda internacional. Nessa segunda-feira ficou marcada pela divulgação de dados de atividade e preços na Europa e nos Estados Unidos. Na zona do euro, inclusive, o índice de confiança do investidor teve uma grande diferença ali da projeção, é uma melhora bastante expressiva. A projeção é que o índice ficasse em 14,5 pontos negativos e ele veio para 3,1 pontos negativos, então teve uma grande melhora. No campo inflacionário europeu, inclusive, o índice de preços ao produtor avançou 0,2%, que ficou ali em linha com as expectativas, né, desacelerando também, mas na comparação anual, a projeção ali ainda está um pouquinho acima do que os analistas pretendiam quando fizeram as projeções, claro. Vendas do varejo também cresceram um pouco, então mostra ali uma recuperação gradual do consumo na região, tá? Nos Estados Unidos, os indicadores foram praticamente eles todos permanecem no campo de expansão, os PMIs, composto, global e etc. Teve alguma variação ali, mas na parte de global, na parte de manufatura, tivemos ali números ainda no terreno expansionista, o que quer dizer que os Estados Unidos continua bastante forte e resiliente. No cenário doméstico, mercado doméstico aqui, Brasil, né? Acompanhamos hoje, então, a divulgação do Boletim Focus, com as revisões, né, de projeção, inflação e etc., da atividade econômica e da taxa Selic. Para terça-feira, então, perdão, pessoal. Voltando para terça-feira, então, a agenda brasileira concentra dados de vendas de produção de veículos referente a julho, tá? Bom, mercados acionários. Bolsa brasileira ontem não acompanhou as bolsas mundiais, as pares aqui Estados Unidos, e caiu 0,93%, fechou aos 172.448 pontos, tá? Ficou oscilando ali, chegou a tocar nos 174 mil, mas acabou recuando e não teve força. Já as bolsas no sentido oposto, né, norte-americanas, avançaram, alta de 0,30 no Dow Jones, 0,72 no S&P e 1,12% na Nasdaq, tá bom? Vamos então já direto agora para o dia de hoje, como que está a abertura dos mercados, porque temos que falar de quem? Da tecnologia. Sim, os índices futuros operam sem direção única nos Estados Unidos e mundo afora não, mas em algumas praças ali operam no vermelho, enquanto os investidores acompanham mais uma rodada de volatilidade nas ações de tecnologia. Será? Não, não é possível. É verdade. Então, vamos lá. O mercado aguardava ansiosamente ontem os números da Samsung Electronics, né, uma das maiores fabricantes aí de chips, etc. E eles registraram números robustos, mais de 8% de lucro operacional, reportou um lucro 19 vezes superior ao registrado um ano antes, e mesmo assim as ações da Samsung recuaram ali mais de 7, 8% na bolsa de Seul e arrastou ali outras ações de tecnologia. Realmente não dá para entender o que os investidores pretendem, né? Porque superou todas as projeções dos analistas e isso ainda forçou, com esses números, ainda trouxe a empresa a ter dia de perdas na bolsa, né? Arrastando outras do setor. Claro, né? Que tem muita gente que realizou lucro, mas tem também aqueles que de repente estão na esquina esperando você vender junto com a manada. Fica a dica. Bom, Estados Unidos, hoje, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, estará na Turquia para participar de uma cúpula dos líderes da OTAN
E antes da sua chegada, inclusive, os líderes europeus planejam fazer ali anúncios de acordos de armamentos no valor de dezenas de bilhões de dólares, demonstrando então finalmente o seu compromisso com a defesa regional, né? A OTAN já há muito tempo que não faz investimentos pesados na segurança dos países membros e deixa a cargo dos Estados Unidos ali o comando da coisa. Como o Trump agora cortou ali o dinheiro, eles vão ter que se mexer. Vamos aos números. Dow Jones 0,26 positivo, Nasdaq Futuro e S&P Futuro, deu uma travada aqui, os dois no campo negativo, S&P 0,15 e Nasdaq 0,88, tá? Para os mercados europeus, operam ali sem direção única, mas com viés um pouco mais positivo, recuo nos semicondutores, né? Acabei de falar aí no caso da Samsung, acabou afetando aí todas as ações de tecnologia, e na agenda dos indicadores lá ainda tem estabilidade financeira do Banco da Inglaterra, produção industrial da Alemanha referente a maio, tá? No Reino Unido também será conhecido o índice de preços de imóveis, né, Halifax por lá, e no Canadá os destaques ficam por conta dos indicadores antecedentes e a balança comercial, ok? Estoque 600 então 0,18, Reino Unido 0,52, França 0,68, Itália 0,45, todas essas no terreno positivo, apenas a Alemanha cai 0,17, cai pouquinho também. Já na Ásia e no Pacífico, o estrago foi maior. Fechamento deles de hoje nosso, ontem deles, né? Hoje deles, ontem nosso. Lideraram as perdas nas bolsas asiáticas as ações de tecnologia. Coreia do Sul, Samsung despencou mais de 9%, apesar, de novo, né, de projetar um lucro recorde. Enfim, a Sky Hynix também, que é a grande fabricante de memórias, recuou mais de 10%. O movimento também atingiu empresas do setor como a Samsung SDI, 3,88%. LG Display também caiu 3 ponto alguma coisa, 3,40%. No Japão, o pessimismo também contaminou nomes ligados ali à tecnologia. SoftBank caiu, Advest caiu, Tokyo Electron, Murata Manufacturing, enfim, uma série de ações ligadas à tecnologia acabaram cedendo. Então vamos aos números. China 1,26 negativo, Hong Kong 0,51 também negativo, Japão caiu bastante, 2,12 e a Austrália também cai 0,31, caiu, né? A única que subiu foi a Índia, que subiu 0,06, praticamente no 0 a 0 também, vamos combinar. Preços do petróleo acabam subindo um pouquinho agora no começo da manhã, após ataques a navios no Estreito de Hormuz, mostrando que ali ainda tem riscos ali para as embarcações, né, onde passam ali o petróleo, etc. O minério de ferro na China continua ali oscilando para vermelho, perdas das siderúrgicas e fraca demanda fazem com que o preço da commodity acabe não subindo. E vamos aos números então. Brent, 0,94% de alta, 72 dólares e 69 centavos o barril. Minério de ferro lá em Dalian, Porto da China, fechou em 0,47% de queda, tá? E para finalizar, então, os dados aqui compartilhando tela com vocês. Bitcoin, então, opera agora com 0,95% de alta, aos 63.135 dólares. O dólar ali na casa dos 5,12, acabou se desvalorizando o dólar ontem aqui no Brasil. Caiu 0,77, o índice do dólar quase no 0 a 0, DXY. E a Bolsa Brasileira fechou, o ETF da Bolsa Brasileira lá na Bolsa Americana, fechou com 1,42 de alta no dia de hoje. Será que teremos uma abertura mais tranquila aqui no dia de hoje para nós? E que mantenha, né? Não adianta abrir tranquilo e depois ceder ao longo do dia. Bom, esse era o vídeo de hoje, então espero que tenham gostado. Claro, se inscrevam aí no canal, deixa like, comenta, etc. Caixa de comentários para qualquer crítica ou sugestão, ou mesmo se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho de assessoria financeira, tá bom? Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, amanhã no caso. Bons negócios. Tchau.